Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gelson e hoje nós daremos continuidade ao assunto de conjuntos. Lembrando que são noções básicas de conjunto, pois aqui está sendo tratado o nível fundamental. Aqui dois casos particulares de conjunto, conjunto unitário e conjunto vazio. Conjunto unitário, aquele que tem um só elemento. A gente tem aqui um exemplo, exemplo 1. De conjunto unitário. Conjunto A, ele é formado pelo elemento 1. Então aqui a gente tem um exemplo de conjunto unitário, pois é formado apenas por um elemento. Outro exemplo, exemplo 2, seria o conjunto B, que é formado por uma cor verde. Então aqui, novamente, conjunto B, ele tem apenas um elemento, no caso a cor verde. Então é outro exemplo de conjunto unitário. Conjunto vazio, aquele que não possui elemento. O conjunto vazio, geralmente, na maioria dos casos, ele é representado por esses dois símbolos. Chaves, vazio, com nada dentro, ou por essa circunferência cortada. Então aqui dois exemplos, apenas um exemplo de conjunto vazio. Exemplo 1 seria o conjunto C, representando seus elementos por uma propriedade característica. A gente teria é par, ou seja, o número 1 é um número par. A gente vê que o número 1 não é um número par. Então esse conjunto ele é vazio. Por quê? Porque o fato de 1 ser par não existe. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá, primeiro exercício. Diz assim: represente os conjuntos enumerando seus elementos. Temos aqui a letra A e a letra B. O conjunto A da letra A é o conjunto cujos seus elementos são meses do ano que começam com L. Então vamos representar esse conjunto enumerando os seus elementos. A gente sabe que nenhum mês do ano começa com a letra L. Então nesse caso, a gente conclui que esse conjunto A, ele não possui elementos. Então ele é um conjunto vazio. Ou poderia ser representado desta forma aqui. Essas duas formas aqui estão corretas. Conjunto B, da letra B. Números ímpares entre 6 e 8. Representando o conjunto B, enumerando seus elementos, a gente sabe que o número ímpar entre 6 e 8 é o número 7. E ele é único, número ímpar. Então o conjunto B ele é formado pelo número 7. Então ele é um conjunto unitário. Enquanto o conjunto aqui da letra A, o conjunto A, ele é um conjunto vazio. Próximo exercício. Vamos fazer a letra C e a letra D. Na letra C a gente tem aqui um conjunto C. E esse conjunto C, seus elementos são representados por uma propriedade característica, que diz assim: algarismos do número 870. Então, listando os elementos do conjunto C, a gente tem, em ordem crescente, a gente tem o 0, o 7 e o 8. Esse conjunto ele possui 3 elementos. Então, ele não é vazio e, além do mais, não é unitário, pois ele possui elementos e a quantidade de elementos é maior que 1. Letra D. Seus elementos possuem a seguinte propriedade característica: algarismos pares do número 179. Então, enumerando aqui os elementos do conjunto D, no caso elementos pares,
a gente vai ver que esse conjunto ele é vazio, pois os algarismos do número 179 são todos ímpares, o 1, o 7 e o 9. Ou seja, não possui algarismos pares. Logo, esse conjunto D ele é vazio, ou D vazio. Dando continuidade ao nosso assunto sobre conjuntos, a gente vai ver agora a relação de pertinência. A relação de pertinência, ela se resume no fato de um elemento ele pertencer ou não pertencer a um conjunto. Por exemplo, a gente tem aqui um elemento X e tem aqui um conjunto A, que eu vou representar por um diagrama. A relação entre esse elemento X e esse conjunto A é que X ele pode pertencer ao conjunto A ou X ele não pertence a esse conjunto A. A gente tem aqui o conjunto B. Esse conjunto B ele tem os seguintes elementos: A, E, I, O, U, ou seja, as vogais. Eu vou representar esse conjunto B por um diagrama. Aí nesse diagrama eu coloco os mesmos elementos: o A, o E, o I, o O e o U. Do lado de fora desse diagrama, eu vou colocar uma letrinha B. Então, qual é a relação entre esses elementos, contando aqui o B, com esse conjunto Bzão? São as seguintes. Eu posso dizer que o elemento A ele pertence ao conjunto B, o elemento E ele pertence ao conjunto B, o elemento I ele pertence ao conjunto B, o elemento O ele pertence ao conjunto B e, por fim, o elemento U também pertence ao conjunto B. Enquanto que o elemento Bzinho ele não pertence ao conjunto B. Então, essa é basicamente a relação de pertinência, ou seja, uma relação entre um elemento e um conjunto, que é o fato desse elemento ele pertencer ou não pertencer ao conjunto A, ou a um conjunto qualquer. Vamos para os exercícios. Aqui o exercício 2 do vídeo, sobre relação de pertinência, que diz assim: complete com os símbolos pertence ou não pertence. Letra A, o 0, ele pertence ou não pertence a esse conjunto aqui, que é formado pelo número 0, que está aqui na forma escrita. A gente vai ver que ele pertence. Porque 0, porque esse conjunto ele é formado pelo elemento 0, ou seja, eu poderia muito bem apagar o nome 0 e colocar apenas aqui o número 0. Então, a relação de pertinência é que 0 pertence a esse conjunto formado pelo número 0. Letra B. 0 pertence ou não pertence a esse conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5. A gente vai ver que não pertence, pois aqui nesse conjunto não existe o número 0. Letra C. 8. O número 8 pertence ou não pertence a esse conjunto formado pelo número 888. Lembrando que esse conjunto ele é um conjunto unitário, pois ele tem apenas um elemento, e esse elemento é o número 888, que é diferente de 8. Então a gente conclui que o elemento 8 não pertence a esse conjunto formado pelo número 888. Então a relação é que não pertence. Letra D. O número X ou a letra X, ele pertence ou não pertence ao conjunto vazio? Lembrando que conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Logo a gente conclui que X não pertence ao conjunto vazio.
pois se pertencesse não seria o conjunto vazio, seria um conjunto unitário ou outro conjunto com elementos. Então a relação é que não pertence. Letra E. O número 15 pertence ou não pertence a esse conjunto aqui? Lembrando que eu coloquei nesse conjunto, quando eu listei os seus elementos, eu coloquei o 1, 2 e o 3, e reticências. Então aqui está subtendido que aqui se trata dos números naturais não nulos. Então aqui vai ter infinitos elementos, e o 15 vai estar entre eles, pois se trata dos números naturais. Logo, a gente conclui que o 15 ele pertence a esse conjunto aqui, no caso, os números naturais não nulos, ou seja, não possui o número zero. E por fim a gente tem a letra F, que pergunta: o número 14 pertence ou não pertence a esse conjunto aqui, formado pelos números, se a gente for observar, formado pelos números 1, 3, 5, vai até o 9. Então se trata dos números ímpares de 1 a 9. E 14 é um número par. Então a gente conclui que esse número 14, ele não pertence a esse conjunto aqui dos números, formado pelos números ímpares de 1 a 9. Próximo exercício. Exercício 3, vamos lá. Diz assim: observe o diagrama e determine os conjuntos A, B e C. Ou seja, a gente vai listar os elementos do conjunto A, que é esse retângulo aqui, os elementos do conjunto B, que é esse outro retângulo aqui, e os elementos do conjunto C, que é esse retângulo. Ou seja, colocar cada um desses conjuntos listando seus elementos. Vamos lá para a solução. Conjunto A. O conjunto A, se a gente for observar, ele possui os elementos 2, 3 e 4. Só que o 4 ele pertence também ao conjunto B. Como a gente vê, como acontece também com o elemento 6, né, que pertence ao conjunto B e também ao conjunto C. Só que se tratando apenas do conjunto A, a gente vê que os elementos do conjunto A são o 2, o 3 e o 4. Conjunto B. O conjunto B, ele possui também o elemento 4. O elemento 4 também pertence ao conjunto B, assim como também pertence ao conjunto A. Então a gente tem que o conjunto B é formado pelos elementos 4, 5 e, por fim, o elemento 6, né? Pois o elemento 6 ele pertence ao conjunto B e ao conjunto C. Então concluímos que o conjunto B ele é formado pelos elementos 4, 5 e 6. Por fim, a gente tem o conjunto C. O conjunto C, se a gente for observar, ele possui o elemento 6, né? Mesmo o 6 pertencendo também ao conjunto B. Então a gente vê que o conjunto C ele é formado pelos elementos 6, 7, 8 e o 9. Pronto, aqui são os três conjuntos A, B e C. É isso, pessoal. Esse foi a nossa continuação sobre o conjunto. Caso vocês estejam gostando dos vídeos, peço que vocês curtem, compartilhem com quem esteja precisando assistir essas aulas, que são aulas básicas sobre conjuntos destinadas ao ensino fundamental. É isso, valeu!